palavra do Senhor. Vou ler o mesmo capítulo, vou falar devagar, né, para bastante. Tengo que hablar en español. Tem que aprender o espanhol o mais rápido possível. Neemias, capítulo 4, Neemias 4, versículo 17. Neemias 4, 17. Velho Testamento, Primeira Crônica, Segunda Crônicas. ¿En qué página está más o menos para que yo... Neemias, Primeira Crônica, Primeira Reis, Segunda Reis. Primeira Crônica, Segunda Crônicas, Neemias 4, 17. Tengo lento. Muy chiquito para leer. Vamos na parte do 16. Pode? ¿Sí? Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aquele que transportava material fazia um trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. No lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali, e nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Deus, eu me lanço em teus braços, reconhecendo que nada sou, nada posso, nada sei, Pai. Mas se a tua presença estiver comigo, tudo que o céu tem para esta noite, nós iremos receber. Te damos graças, Pai, por esse momento. Obrigado pelo que o Senhor já fez nesse momento. Obrigado porque, Pai, enquanto nós estamos aqui na tua casa, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando do nosso lar, o Senhor está cuidando dos nossos filhos, o Senhor está cuidando, Pai, da nossa família, o Senhor está cuidando dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, o Senhor está cuidando do nosso futuro, Pai. Eu já creio no milagre sobrenatural na vida dos teus filhos, porque a tua palavra cura, transforma, a tua palavra nos alimenta, Pai. Obrigado por poder ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de Neemias, antes de chegar a esse ponto aqui, nós precisamos voltar um pouco da história para entender por que Neemias estava nessa situação. Neemias era alguém que servia ao rei, sempre entrava na presença do rei com bastante alegria, servindo o rei com alegria, com entusiasmo. Neemias não andava cabisbaixo, entristecido dentro do palácio. Então, sempre o rei estava observando Neemias, o rei via que Neemias estava sempre sorridente, Neemias estava sempre pronto ao trabalho, ele não tinha motivos para estar triste, porque ele recebia bem, era um trabalho de extrema nobreza, era um trabalho onde ele era muito bem remunerado. Só que Neemias vai saber de uma notícia: os muros de sua cidade, os muros de Jerusalém, estavam desconstruídos, os muros estavam derrubados, os muros estavam quebrados, não tinha alguém que se levantasse para consertar aqueles muros,
e a ruína vinha de tempo em tempo. Ele se entristece bastante por aquela situação. Então o rei vai notar que ele estava triste. O rei vai notar que aquela situação, vai chegar até Neemias a perguntar o que estava acontecendo. E ele, muito sábio em falar, aqui, olha, vamos ler. Neemias capítulo 2 vai dizer, ó, o rei Artaxerxes, na hora que serviu o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Muitas coisas Neemias já não passou. Às vezes um olhar, às vezes uma palavra, às vezes uma inveja de alguém faça com que nos entristeçamos, faz com que venhamos cair no nosso semblante e às vezes até de parar de fazer a obra de Deus. Muitas pessoas param de fazer a obra de Deus, o que Deus nos chamou, que alguém falou mal, porque alguém não acredita no nosso chamado, alguém não acredita na unção que Deus colocou sobre a nossa vida. Mas ele sempre mantinha ali focado, porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. E quem tem um objetivo na vida não para pelo que outras pessoas acham. Quem tem um objetivo na vida, quem tem um objetivo à frente, as pessoas podem não acreditar, as pessoas podem tentar colocar o pé na frente, as pessoas podem tentar colocar inúmeras barreiras para que não chegamos lá. Mas se eu tenho um objetivo, só quem vai me parar é eu mesmo. Se eu sei que eu sou, e outra pessoa fala que eu não sou, eu não vou mais me parar por isso, porque eu sei o que Deus colocou sobre a minha vida, eu sei o que Deus determinou sobre o meu ministério. Vamos lá, um exemplo. Você está trabalhando, você tem o seu negócio, você tem o seu a fazer, o seu trabalho. De repente vai chegar alguém e vai falar, olha, eu não gostei dessa atividade que você exerce. Muitas pessoas não vão sair do seu trabalho ou parar de exercer uma atividade porque outra pessoa não acredita. Por quê? Porque ela está no seu sustento dela, então ela mantém aquilo, ouve aquilo, mas guarda, e ela pode ficar até entristecida, mas ela não vai parar. E tem outras pessoas que vão ouvir aquilo e vai falar, você está muito errado, porque eu sei que eu sou bom no que faço. Eu sei que eu sou bom naquilo que eu fui chamado para fazer. Eu sei que o que eu faço é bom. Então, se você tem um objetivo, outra pessoa pode falar e você não vai parar, porque o seu objetivo é aquele ali. Na obra de Deus é a mesma coisa. Se você tem um chamado da oração, o chamado da pregação da palavra, o chamado de abraçar, o chamado de servir, pessoas usadas pelo inimigo vão chegar para te parar, vão chegar para colocar o pé na frente, vão chegar para te entristecer, só que você tem que colocar dentro do seu coração. Eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu tenho um chamado de Deus. Se as pessoas não aceitam, se as pessoas não acreditam, se as pessoas não me apoiam, eu vou continuar, porque quem me chamou não foi o homem. Quem me chamou foi Deus. Então, se Deus te chamou para uma ocasião, se Deus te chamou para exercer um ministério, uma responsabilidade, Ele vai te dar todo o suporte para isso. Então, ele vai ficar entristecido porque ele ouve essa notícia e o rei então pergunta: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Ele, com muito medo, Elias disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruir. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei
e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas cartas do rei, perdão, aos governadores no Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para que os muros da cidade, para a resistência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, Moronita e Tobias, oficial amonita, ficaram irritados quando viram que havia muita gente interessado no bem dos israelitas. Olha que interessante isso daqui. O rei notando que ele está triste, ele vai contar suas necessidades ao rei. O rei percebendo, ele vai contar o que está acontecendo na minha cidade. Está sitiada, está com os muros caídos, mas não tinha pessoas que moravam em Judá, não tinha pessoas que moravam onde aqueles muros estavam destruídos. Por que ninguém se juntou naquela região e começou a reerguer os muros? Por que eles não se juntavam lá e começavam a construir novamente? Teve que alguém de muito longe, de outra província, ficar com o coração entristecido com aquilo que estava acontecendo bem distante, porém em sua casa. Eu falei hoje pela manhã que tem situações, que tem chamados de Deus, que outras pessoas não vão executar, ou outras pessoas não irão fazer, porque não foram chamados para isso. Você foi chamado para algo grande, você foi chamado para uma responsabilidade, você foi chamado para algo grandioso. E às vezes a gente espera que outras pessoas façam aquilo que Deus mostrou para que é para mim fazer. Às vezes é necessário que saiamos de algum lugar e vamos até outro executar algo que Deus colocou sobre nossas vidas, que outras pessoas que já estavam lá não fazem. Outras pessoas que estavam lá não têm vamos dizer, uma ideia, uma solução para o problema. Então, o rei permite que ele vá, e ele ainda é ousado e pede o material que ele precisa para reconstruir o muro. Quem tem um objetivo na vida não pode despreparar. Quem tem um foco na vida não pode ir de qualquer maneira. Não adianta eu só ficar triste e não resolver a situação. Não adianta eu só ficar triste e querer que eles façam alguma coisa, sendo que eu não estou preocupado em realizar isso. Às vezes tem determinadas situações que nós colocamos nas mãos de Deus e a gente quer cruzar os nossos braços. Tem situações que queremos se entregar somente e não fazemos nada. Ele estava triste, mas ele tinha o objetivo: eu vou lá, vou reconstruir o muro. Porém, não vou sozinho. Eu vou levar o material necessário para a construção do muro. Só que lá na minha cidade, tinham pessoas como Sanbalate e Tobias. Eles ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Não ache que quando fazemos a obra de Deus vai ser tudo maravilha. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ajudar, eu vou interceder, eu vou estar na obra do Senhor, estou realizando algo que Deus colocou sobre a minha vida. Agora tudo mil maravilhas, agora é só bênção, agora é só vitória. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter situações para que você venha parar. Sempre vai ter situações para você desistir. Pessoas vão ser contra, pessoas vão chegar até a chamar a tua atenção,
vão querer te humilhar de certa forma, orar, porque tudo que eles querem é que a obra de Deus não avance. É para que a obra de Deus não aconteça, porque quando cuidamos da obra do Senhor, quando cuidamos da casa do Senhor, do templo, ou das coisas espirituais, o que nós ganhamos é bênçãos espirituais. As pessoas não entendem isso. As pessoas trabalham, recebem o seu dinheiro, e está tudo bem. Mas não, quando trabalhamos na obra do Senhor, Ele cuida de tudo em nossas vidas. Ele está presente na nossa saúde, Ele está presente nas nossas finanças, Ele está presente no nosso trabalho. A presença do Senhor anda com a gente, nos dando segurança, nos protegendo de coisas que a gente nem percebe, que estava pronto para acontecer, uma armadilha que já estava na nossa frente, para a gente cair, e Deus vai lá e nos protege. Isso que é a presença de Deus. O altar, ele não toma de você. O altar devolve para você. Quando nós cuidamos da casa do Senhor, Deus cuida de nós. Isso estava acontecendo aqui. Eles estavam contra. E a Bíblia não relata que Neemias viu aquela situação e voltou para o rei. Neemias não viu aquela situação e ele não voltou lá para o palácio e falou: olha, eu até ia reconstruir os muros de Jerusalém, porém tem dois que ficaram super irritados comigo e eu não vou mais fazer. Não vou mais concluir porque pessoas foram contra. Não. Ele deixou eles falarem. Deixou eles se ficarem contra. Até inclusive falar: desçam daí. Porque vocês estão trabalhando. Vocês não vão dar conta. Não é assim que chega e fala para a gente algumas vezes? Por que você está indo para a igreja? Porque você insiste. Olha como é que está a sua vida, olha como é que está a sua situação, olha como é que está a sua situação financeira, olha como está a sua saúde, olha como está o estado da sua família, você ainda continua servindo ao Senhor, você continua indo para a igreja adorando a Deus. Não, você tem que parar com isso, não vale a pena. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Como você serve a Deus e está tudo ruim, só que ele tinha um objetivo: eu vou reconstruir os muros. Olha só, olha lá, 17 anos diz: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E eu contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei tinha pedido. Ele estava chamando a cidade para comparecer. Ele estava chamando, convidando pessoas para ficar naquela obra, para reconstruir os muros. Porque quando estamos fazendo a obra do Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Nós não conseguimos sozinhos. Aí ele contou, aí todo mundo respondeu assim: vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização daquele bom projeto. Aí, toda a congregação, todo o povo se encheu de coragem, todo o povo ficou animado: vamos construir os muros, vamos avançar, vamos conseguir. Mas aí chega quem? Sanbalate e Tobias. E vem mais um agora enviado de Satanás, Gesem, o árabe. E souberam disso, o que eles fizeram? Eles chegaram e começaram a ajudar na obra. Eles começaram a pegar a colher de pedreiro e começaram a reconstruir o muro, pegar os tijolos. Não. O que eles fizeram? Eles começaram a zombar. A congregação animada, a congregação corajosa, a congregação: vamos avançar, vamos conseguir, vai dar certo, vamos conseguir. Eles zombando. De um lado, o pessoal corajoso construindo os muros. Do outro lado, os três desprezando e perguntando: o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Aí o que eu respondi? Eu respondi com violência. Eu respondi com: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos.
Eu vou repetir isso daqui de novo. Enquanto as pessoas estão achando que não vai dar certo, que o projeto que estamos executando vai falir, enquanto estão zombando, enquanto não estão acreditando em algo que Deus colocou sobre você, o céu está falando para você nesta noite. Os céus, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que você venha ser bem-sucedido naquilo que você está executando. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que Deus está dizendo para a gente aqui? Quem participa da história da reconstrução, haverá bênçãos, haverá vitórias, haverá curas, haverá libertação, haverá alegria, haverá segurança, haverá paz. Mas para aqueles que zombam, para aqueles que não acreditam, para aqueles que estão zombando, não fará parte da história. A bênção que Deus vai colocar sobre a sua vida vai ser tão grande que os inimigos não vão fazer parte da história. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande. Samuel, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande, então eu só esperar? Não. Essa é a parte fácil. Nós creio que vai acontecer coisa grande, mas para isso eu preciso sair da onde eu estou e reconstruir o mundo. Eu preciso fazer o que ninguém está fazendo. E para a gente chegar aonde, para a gente chegar e terminarmos, o que estava acontecendo aqui? Então, quando a obra foi crescendo, todo mundo foi se separando. Eu vou fazer um pouquinho aqui, o outro vai fazer um pouquinho aqui, o outro aqui, aqui. Então, o inimigo aproveitava essas brechas, pegava o que estava sozinho e matava. Pegava o outro e acabava. E o que então, como estratégia, Deus deu para Neemias? Vocês trabalham armados, vocês trabalham com a espada. No braço pega o tijolo, o outro vai andando com a espada. E quando vocês ouvirem o toque da trombeta, se ajuntem todos. Samuel, eu não entendi. Se o inimigo vier aqui, a trombeta é tocada aqui. Todo o povo vinha para cá para guerrear contra aquele inimigo. Assim, o inimigo não encontrava brechas. Eu profetizo aqui nessa noite para você que está aqui. Aqui é o local da trombeta de Deus. Nós podemos estar com os nossos afazeres, nós podemos estar com os nossos trabalhos, voltando para cima e para baixo, cansados, na correria, mas aqui é onde toca a trombeta do Senhor, e nós nos ajuntaremos e vamos guerrear contra o inimigo. Eu profetizo na tua vida, o inimigo não será mais forte, o inimigo não vai te afastar, o inimigo não vai te entristecer, porque de uma parte estamos trabalhando e na outra mão estamos carregando a espada que é a palavra de Deus. Ei, inimigo, você mas estamos carregando a espada. A trombeta de Deus está sendo tocada aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! O som da trombeta é ouvido aqui. Então, quando nós estamos reunidos aqui, nosso Deus que lutará. Nosso Deus vai se levantar por nós. Achei que interessante, porque nossa carne humana tem a facilidade e estratégias de querer se vingar. Quantas vezes nós não pensamos em se vingar de alguém ou retribuir na mesma moeda? Só que para quem é escolhido de Deus, para quem está firme diante dos propósitos do Senhor, para quem é filho de Deus, o próprio Deus se levanta
e luta por nós. O nosso próprio Deus se levanta e resolve a nossa causa. Se é no trabalho, se é na situação familiar, se é alguém que seja traído, a nossa confiança de certa forma, fique tranquilo. O Senhor Deus lutará por você. Ele pode estar bem com o tempo, porque Deus acorda, mas quando Deus puxa, o estrago é grande. Não para a nossa glória, não por nossa vontade, mas porque o Senhor nos vê, o Senhor nos ama, o Senhor quer o nosso bem. Então, quando nós nos disponibilizamos para a obra, quando nos disponibilizamos em reconstruir os muros, Deus lutará por nós. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê no que Deus está falando para você aqui hoje? Então não se esqueça, guarde isso nessa quarta-feira profética, miércoles profético, que eu vou fazer a obra, vou trabalhar, mas também se o inimigo vier, tem palavra de Deus para ele. Tem a palavra, tem a espada que corta. Inimigo, você pode estar bem por um tempo, você pode achar você pode achar que está me pisando, você pode achar que está me ligando de todas as formas possíveis. Só que você esqueceu, inimigo, que eu estou vivendo um processo. E quando Deus permitir, eu vou me levantar e vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Nós agradecemos que, enquanto estamos cuidando da tua obra, enquanto estamos cuidando da tua casa, enquanto estamos adorando o teu nome, enquanto estamos servindo ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor, Pai, tem feito maravilhas em nosso meio. Pai, eu sei que as coisas que nós olhamos ao redor e olhamos como eu vou sair dessa situação, como eu vou sair desse poço, como eu vou sair dessa prisão, como eu vou sair dessas muralhas. Eu olho, não vejo saída, eu olho de um lado, não tem solução. Mas eu sei, Pai, que no tempo certo o Senhor me fará avançar. Se eu estiver no deserto, o Senhor fará um caminho. Se eu estiver, Pai querido, bem do mal, o mar irá se abrir. Se o fogo se apagará. E se o fogo não se apagar, nós vamos passar por cima do fogo e não acontecerá dano algum. Deus, eu creio, Pai. E o Senhor está me impulsionando a dizer isto, que tem pessoas que vão começar a avançar muito mais além do que ele pensou, irá começar a fluir muito mais do que imaginou, irá correr, irá em alta velocidade, porque o céu que está impulsionando, o céu que está mandando avançar, o céu que está mandando, o céu que está empurrando aí. Deus, assim como aconteceu com José, ninguém esperava nada dele, foi no poço, foi traído, foi humilhado, foi vendido, parou na prisão, passou por todas as humilhações sempre possíveis, mas chegou no papel da promessa, chegou no local do milagre. O inimigo tentou jogar ele no poço, mas o Senhor fez ele governar uma nação. Era um cargo que não existia. Não existia um cargo de governador. Mas o cargo de José, um cargo de governador que não existia se tornou existente. O que era impossível se tornou possível. Deus, que os seus filhos avancem, que os seus filhos cresçam, e que a tua vontade seja feita na vida deles, Pai. Que as tuas promessas sejam repousadas sobre a vida deles. Que quando o mar se levantar, eles vão lembrar. Se esse mar se levantar, o barco não vai se afundar. Mas se o barco se afundar, eu vou andar por cima das águas. Porque o Senhor está comigo. O Senhor me sustenta. O Senhor me guarda. Deus, que nessa quarta-feira eles venham levar cura sobre a vida deles. Que venham levar libertação sobre a casa deles. E onde eles colocarem em pé, seja no trabalho, seja na
Pai. Nós repreendemos agora todo o plano do inimigo. Nós repreendemos agora todo o plano do diabo. Não vai acontecer. Os planos do inimigo serão frustrados. Porque o Senhor está na frente. Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, nos proteja de todo mal, nos proteja de todo perigo, e que a tua presença jamais se afaste de nós, Pai. Nós agradecemos por esse culto, te agradecemos pela presença do irmão Roberto, da irmã Naí, do Cristiano, do nosso irmão Michel também, que está aqui. Agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, que é Carlos Felipe, pastor Marilene, que já chegaram para seguir lá para descansar. E ele tem mais 2 dias de viagem, pode chegar até o Pai. Aguarda eles, abençoa nossos filhos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa igreja tem o costume de dar a bênção apostólica sentado. Bom, mas como tem pouquinha gente que está saindo, vamos. Bom, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós pronunciamos. Amém. A nosso grito de guerra, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Inferno, Uruguai, São Senhor Jesus, povo de Deus, declare isto: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê, e nós cremos. Aleluia, eternidade em nome de Jesus. Deus abençoe também nossos irmãos da live que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.